Jornalista do Metrópolis falou que o Renan não tem propostas, né? O único que basicamente tem propostas nessa bosta de corrida presidencial, e ela me vem com esse papo. E aí? O que rolou? Cara, é exatamente isso. A gente estava até aqui vendo essa reportagem, eu achei ridículo, né, esse começo. Mas vamos logo pro que interessa. Likezão aí no vídeo, se inscreve e deixa o hype aí para mais análises sobre Renan Santos. Vamos. De assunto, vamos falar sobre a pesquisa Atlas Intel, que mexeu com o tabuleiro da direita e acendeu um alerta no bolsonarismo. Enquanto Flávio Bolsonaro enfrenta um desgaste após a polêmica envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, outros nomes tentam ocupar esse espaço político. Um dos que mais comemoraram o resultado foi Renan Santos, do Partido Missão, que afirmou ter disparado na pesquisa e aposta no crescimento de uma direita fora da órbita bolsonarista. Para a gente falar sobre esse novo cenário político, o impacto das pesquisas e a disputa pelo eleitor conservador, vamos conversar agora com ele, Renan Santos. Renan, obrigada pela gentileza de falar conosco aqui no Contexto nessa quarta-feira. Muito obrigado, agradeço a todos, estou aqui para contribuir e vamos que vamos. Vamos lá, ontem teve resultado muito positivo na pesquisa Atlas Intel, seu nome ficou lá em terceiro lugar no primeiro cenário, e eu já queria começar perguntando o seguinte, eu quero saber como é que você vai captar... No primeiro cenário é o cacete, velho, ficou em terceiro lugar em todos os cenários, né? Ou teve algum cenário de todos os cenários que pode acontecer de fato na eleição, Renan estava em terceiro, inclusive no cenário mais provável, que é com Haddad sendo o candidato do PT, Renan estava com 8,4%. Né? Então já estamos aí, já estamos buscando 9%, considerando o cenário mais provável. Capitalizar esses votos que estão na pesquisa eleitoral, esses votos que estão na internet, para os votos que vão chegar até as urnas em 2026. Como eu vou capitalizar? Eu vou buscar outros votos, né? Eu tenho que buscar mais, ainda não é o suficiente para ganhar e eu preciso de mais, né? Para ir para o segundo turno, eu preciso capturar pelo menos mais 20% do eleitorado. Então, eu tenho que continuar trabalhando, viajando, rodando o Brasil. Trabalho, falar a verdade, estudar bastante e convencer as pessoas do certo. Quando você fala convencer as pessoas do certo, eu vou bater numa tecla que a gente bate aqui no programa sempre. Nenhum candidato até agora tem falado sobre proposta e talvez nem seja o momento ainda, até porque a gente está falando de pré-candidatura. Mas existe alguma coisa que vale a pena falar neste momento para convencer as pessoas que estão indecisas? Nesses últimos dias, com o Serjão Sacani, falando de propostas para terras raras e tal. Estou aqui em Brasília, acabei de chegar, inclusive vou validar para o nosso time aqui um pacote de propostas que é o livro amarelo, que é basicamente um livro de propostas que nós temos para as eleições. Então, é o momento de falar de propostas, é o momento de cativar as pessoas, mostrando que, em vez de a gente ficar só xingando uns aos outros, a gente pode desenhar um tipo de Brasil diferente. É um projeto que imagina o Brasil para além dessas discussões idiotas que a gente está. Então, eu tô, assim, modéstia à parte, eu tô trazendo muita proposta pro jogo. Não, eu acompanho a sua rede social. Sim. Não, com certeza acompanha, com certeza. Nossa, velho, e aí, nossa, velho, não é... As outras pessoas acompanham, é por isso que eu tô perguntando. Ela se achou certa aí. Eu acompanho. Mano, o modo que ela formulou a pergunta é claramente falando assim, olha, nenhum candidato tá com proposta. O que você tem a oferecer? Tipo, ela óbvio que ela não acompanha. É óbvio que ela não acompanha, velho. É óbvio. Não, e aí pra não dar uma de desinformada, não. Eu acompanho, mas... Não, vamos lá, vamos fazer o exercício aí. Abre o Instagram do Renan agora. Vamos abrir o Instagram do Renan? Ó, vamos lá, né? Primeiro, pra começar, né? 1,3 milhão de seguidores, né? E é milhão, tá? Parem de errar o português, matar o português, ficar escrevendo 1,3 milhões, tá? É 1 milhão, não é não é milhões, tá? É 1 milhão. Vamos lá. Ó, tá fixado 7 propostas da missão, tá? Outro vídeo fixado, vamos lá. Você foi levado a crer desde que você nasceu que o seu país não vai dar certo, que talvez a grande sorte que você vai ter é viver de aluguel na casa de alguém, que você vai ter que se contentar em andar com um carro velho, com um cigarro velho, e que você vai ver as notícias sobre os outros países, né, com países indo pro espaço, guerras envolvendo países sérios, produtos que foram desenvolvidos em países sérios, novas tecnologias, e você é só um espectador, talvez torcendo pro Brasil na Copa do Mundo, ou pra um famoso que você gosta. A vida não precisa ser assim. Sua vida não precisa ser um barraco numa favela. Sua vida não precisa ser um subemprego. Sua vida não precisa ser só...
Não, claramente nesse vídeo ele tá falando de Lula e Bolsonaro, né? O visto do Renan. Olha aqui, ó, 8 milhões de views. Eu vi essa porra ontem. 8 milhões de views. Vamos lá. O senhor fala muito em fundir os municípios. Como é que isso funcionaria na prática? Fundir os municípios é o quê? Um bolo de aniversário. É o Optimus Prime fundir os municípios. Ou é uma proposta? Caralho. Detalhe, uma pergunta de outra jornalista que fez o trabalho e falou, você fala muito... Exato. E detalhe, uma jornalista de algum lugar pequeno que conseguiu fazer... Do Maranhão. Conseguiu fazer um trabalho melhor que o seu aí. Ó. A gente fica aqui na internet Falando de quê? discutindo direita e esquerda. Do Centrão, que é o principal, e como que a gente vai acabar com o Centrão, através da lei de responsabilidade gerencial e etc. Proposta, de novo. Não, mas não tem problema. Renan, pode dizer Vamos lá. contra, a favor Bomba atômica. ou depende. Primeiro é cotas raciais. Ah, não, aqui é pinga-fogo, né? Mas falou de Quem bomba vai atômica. assumir aí, você espera que seja você e tal, o que o Lula vai fazer até lá? A China 70% das terras raras do mundo estão lá. 90% do processamento. 90% do processamento. Então o que a gente tem hoje no mundo é um monopólio. Basicamente é isso. E aí os Estados Unidos meio que não se tocaram até ver. Eu não sei se chegou a ver sobre isso. Quantos quilos de terras raras vão no F-35? Acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. Dá pra, ó, da próxima vez, né? Existe esse negócio chamado Instagram. É só abrir lá. Só abrir lá. Não tem nenhuma dificuldade. Não, se ela tivesse pesquisado quem é Renan Santos, já teria achado bastante coisa. Mano, é isso que eu tô falando. É qualquer coisa. É só digitar Renan Santos em qualquer lugar. Você vai ver propostas. Cara, isso é Qual é a forma de angariar essas pessoas para essa rede social? Mas antes de continuar a nossa conversa, eu vou já chamar o Felipe, que é meu parceiro aqui no Contexto, para já agregar a nossa conversa aqui. Cara, ficou muito... Eu vou chamar quem se preparou, porque eu não tô fazendo pergunta direito. Nossa, cara, ficou tão fake com um pause ali, tipo, constrangedor, tá ligado? Nossa, velho. Mano, e me lembra uma frase do grande Junito, velho. Ele falou que pra ser jornalista hoje é muito fácil, né? É só você falar pausadamente, aí você solta umas bostas ali, mas você tá falando de uma maneira formal. Mas é isso, ser jornalista é isso, cara. É isso. É muito fácil. É isso, velho. Boa tarde, Renan. Prazer estar com você aqui no Contexto Metrópolis. Ô, Renan, eu queria dar um passo para trás e queria que você explicasse para nossa audiência quem é o Renan Santos, né? É de direita ou esquerda? É bom lembrar que, dicotomicamente, né, direita é aquela pessoa que acredita no mercado e menos no Estado. Esquerda, mais no Estado e menos no mercado. O livro amarelo do MBL, por exemplo, do Missão, ele tem um teor intervencionista, ou seja, ele acredita no Estado. Ou seja, o teor é mais esquerdista. A profissão está salva, pelo menos alguém. Isso me deu uma vibe de apresentação de escola, tá ligado? Um estuda e faz o dever de casa, o outro só... Total, velho, total. Inclusive, até ela passando a bola pra ele é totalmente isso, sim. né? Ela é basicamente o aluno segurando o cartaz ali, né? É literalmente, velho. Mais desenvolvimentista do que de direita, né? O outro conceito que tem é mais liberdade, a direita e a esquerda, prevalência da igualdade. Quando você pega, por exemplo, a proposta do MBL, com aquela lei anti-Oruan, é uma proposta que, do aspecto liberal, é de esquerda, porque é o autoritarismo do Estado querendo intervir e falar o que o povo tem que ouvir e tem que ver. Não, mas aí... A pergunta também não foi boa, né, velho? Tipo, é de esquerda porque tá cerceando a liberdade. Não, e pior que... Como é que é o nome desse cara mesmo? É Felipe alguma coisa, eu acho. Esse cara não é burro, não, velho. Mas que pergunta idiota, né, velho? Ele sabe que a lei anti-Oruan não é uma lei... ela é de esquerda porque ela tá botando um papel muito forte do Estado. Mano, em que livro está escrito que esquerda e direita é definido com presença do Estado? Em que livro, velho? Então eu queria que você explicasse. Renan Santos, é de direita ou esquerda? É conservador ou progressista? Olha, uma dicotomia boa entre direita e esquerda, que eu acho que é uma coisa bem interessante, a gente pode puxar até para além dessas discussões, por exemplo, da época da Revolução Francesa, é falar uma dicotomia entre ordem e caos, tá? Entre hierarquia e igualdade, vamos colocar aí, entre torre e praça. Tem até um ótimo livro do Noel Ferguson com isso. E a direita sendo mais hierárquica e buscando trazer ordem. Eu gosto disso, porque ao falar nesses termos,
Eu vou trazer propostas que estão presentes em países como Estados Unidos, Japão, e mais países como China e Vietnã. As soluções que nós trazemos para diversos temas são soluções que são funcionais e que não querem se apegar ao rótulo. O problema no Brasil, a gente ficou tanto preso em rótulos, por vezes infantis, que as pessoas elas optam por simplificar o que elas querem dizer e acabam não entrando nas resoluções dos problemas. E acaba acontecendo isso, e a gente está meio que, vamos dizer, na beira do precipício do ponto de vista institucional como país, porque a gente não consegue debater nada, não consegue propor nada, e quando propõe, né, já, não, você é disso, você é daquilo. Então, assim, em termos gerais, eu posso ser colocado como de direita, se for pegar como um grupo de direita, mas dito isso, eu não estou me apegando muito a esses rótulos, não. Eu acho que tem que funcionar. Se um projeto funcionou, eu estou feliz. É basicamente isso. Até porque o grande problema do Brasil é um problema de competência e não funcionamento. As instituições não estão funcionando, os planos não estão funcionando, vamos dizer, os entes federativos não funcionam. A gente tem que botar o país para andar. E se a proposta veio da China e dos Estados Unidos, eu realmente não estou ligando. Eu queria falar um pouco de proposta, e proposta na parte cultural, até porque tenho curiosidade para saber o posicionamento de vocês em relação ao assunto que vocês falam bastante sobre ele, né? A gente sabe que o ser humano ele precisa de educação, precisa de saúde, precisa se alimentar, precisa também de cultura, né? Precisa também se alimentar de cultura. Cultura é o alimento da alma, né? Cultura engrandece o ser humano. E aí, hoje eu estava comprando ingresso para um show, R$ 300 o ingresso para o show. Eu fico imaginando uma família querendo ir para o show, levar o pai, a mãe, os 2 filhos, daria quase um salário mínimo para poder ir para o show. Aí, então é o seguinte, você é contra, de fato, que o Estado faça eventos e show para o público em geral, de modo a outras pessoas terem acesso a artistas? Você me desculpa. Cara, é que... Mano, pior que não, porque, cara, eu acho que ele... É só perguntas ruins, sabe? Tipo assim, ó, Sim. Ele tá... Eu só vejo essa... Assim, ó, ou ele é muito burro, ou ele tá querendo fazer campanha pro Renan, porque me parece uma pergunta que tá só levantando a bola pro Renan cortar, velho. Pois é, tipo... A grande preocupação do brasileiro médio é se ele vai levar a família dele pra um show. E não se, tipo, ele vai morrer no caminho de volta pra casa. Cara, vamos ver a resposta do Renan. A resposta do Renan com certeza vai na linha de talvez não tenha problema de fazer show aqui e ali. Agora, o problema é a cidade de 18 mil habitantes lá no interior do Maranhão, que tem 98% da população sem tratamento de esgoto. 98% cacete, geralmente é 0,5% que tem tratamento de esgoto. Então tem 99,5% da população sem tratamento de esgoto. 70% não tem emprego formal e vive de Bolsa Família. Esses caras, obviamente, não tem que ter show gratuito pago com a prefeitura, ainda mais com uma prefeitura que, com 90% da arrecadação dela, não vem de arrecadação de IPTU e de ISS, que são os impostos municipais, vem de transferências externas. Vem do fundo de participação dos municípios e de emenda de algum deputado filha da puta que tá comprando o prefeito, velho. Então é óbvio que essa vai ser a resposta, velho. É óbvio. Depende. Se você está falando de usar dinheiro público para promover shows de cultura pop de massa que não agreguem absolutamente nada do ponto de vista do espírito, da alma da pessoa, tem um objetivo meramente eleitoral de compra de votos, como acontece na maior parte dos municípios do Brasil, eu sou peremptoriamente contra, Felipe. Isso não tem nada a ver com cultura. Isso é apenas a apropriação eleitoral se utilizando, vamos dizer, de artistas famosos. A formação da cultura passa pela formação da sensibilidade. Infelizmente, a gente não forma a sensibilidade dos mais jovens. A sensibilidade dos mais jovens está sendo animalizada. Os jovens não entendem como você pode se elevar através da literatura, através da música, através de filmes. A elevação espiritual, né, a elevação da alma não acontece desde o início. E a criança, ao não exercitar isso nos seus primeiros anos, seja, vamos dizer, como um bebê na pré-escola, depois sendo como uma criança na primeira infância, não aprender a tocar um instrumento, não ter boas referências, ela nunca vai poder aprender, do ponto de vista cultural, o que seriam referências que levem ela. Então, hoje, qualquer política cultural que não passe por alfabetizar e melhorar a sensibilidade das pessoas, especialmente as crianças, desde o início, ela é apenas enxugar gelo ou privilegiar grupos de pressão, como nós temos hoje. Além de tudo, qualquer projeto cultural de nação, ele tem que passar por uma seguinte pergunta: qual é a nação que nós queremos promover pelo restante do mundo? E qual é a história e os propósitos históricos que vão se vincular ao espírito daquele povo? Essas discussões precisam ser feitas pelo próximo ministro da Cultura. Eu acredito em políticas públicas ligadas à cultura, sim.
Eu acredito na capacidade de elevação que nós temos que ter. E eu gostei também do papel deletério que a cultura pop de massa tem quando conduzida, vamos dizer, por esse espírito tanto mercantilista que nós temos, quanto de espírito de qualquer, vamos dizer, obrigação com a elevação humana. Então, você tinha falado assim, Renan, você é contra o funk do Oruan tecendo lousa no Comando Vermelho? Sim, eu pretendo proibir isso. Eu acho que quem está tecendo lousa ao crime organizado numa nação não deve nem se apropriar de dinheiro público para fazer show, como era o lance da lei anti-Oruan, quanto hoje, no momento em que eu vou colocar, quando der a eleição para presidente da República, colocar o Estado brasileiro em guerra contra as facções, eles não vão ficar aqui promovendo os inimigos do Brasil que estão matando diariamente pessoas. Então, esse aqui é um elemento provocativo que eu coloquei no final, mas existe um elemento construtivo que significa melhorar a sensibilidade, na verdade, aflorar a sensibilidade estética das crianças nas escolas, que o nosso Ministério da Educação e o Ministério da Cultura de um país sério vai precisar fazer mesmo. Temos que voltar a falar e ter aula de música nas escolas, tá? Ter uma alfabetização plena das crianças para que elas possam ler. Ler é a mais importante, talvez, de todas as referências que a gente possa ter, porque ao ler, a pessoa imagina na cabeça dela aquelas cenas quando ela está lendo um romance, e ela ajuda essa pessoa a criar um imaginário. Hoje ninguém lê, hoje ninguém cria imaginário, hoje as referências estão em vídeos muito curtos, então a gente precisa construir uma sociedade melhor através justamente da criação de uma sensibilidade desde a primeira infância. Eu acho um dos temas mais importantes para quando você vai falar de um projeto de nação, né? Eu gosto muito de falar sempre da comparação que eu faço com o imaginário que a gente tem, por exemplo, do cowboy e do bandeirante, né? Porque o cidadão brasileiro ele não consegue imaginar de maneira imediata, ele até consegue imaginar, mas o que ele vai imaginar vai ser algo completamente abstrato e que não está referenciado em nenhum lugar. Por exemplo, o pensar num bandeirante, né? Que foram aí possivelmente os homens mais importantes da história do país, o grupo de homens mais importantes da história do país, porque permitiu que a gente não fosse um país eco, e que a gente fosse o quinto maior país do mundo, que a gente fosse esse país continental. Só que a gente não consegue pensar neles, porque a gente não tem filmes deles, a gente não tem grandes literaturas deles, a gente não tem nada sendo produzido sobre os bandeirantes. Muito pelo contrário, né? Inclusive os bandeirantes eles são ensinados como pessoas ruins, que escravizavam os índios e não sei o que, matava todo mundo, e enfim. E a gente é craque nisso, né? A gente é craque em contar a nossa história só a partir da perspectiva de quem foi o oprimido e não a partir da perspectiva do opressor, né? Sendo que a gente encontra heróis nos dois lugares, tanto do oprimido quanto do opressor, né? Se for para botar nesses termos, né? E a gente tem que, por exemplo, né? A gente tem que parar com esse papo de um é muito ruim, por exemplo, Getúlio Vargas é o demônio. Cara, tem muitas coisas que eu discordo de Getúlio Vargas, mas ele é o homem mais importante da história da República Brasileira. Isso é um fato. Ele pegou um país que era uma roça e modernizou o país, né? Então, ele pegou um país que não só era uma roça, mas que era uma roça comandada pelas elites patrimonialistas que a gente conhece desde sempre, né? Então, assim, a gente tem que parar com esse papo de, porque como é que é? O Zumbi dos Palmares, né? Porque daí na direita tem os seus grandes inimigos também. O Zumbi dos Palmares é o próprio demônio na Terra. Calma, cara, calma. Faz parte da nossa história e a gente tem que saber, admirar a nossa história, né? E a gente não faz isso. Então, por exemplo, a gente não consegue pensar num bandeirante, mas a gente consegue, na hora, pensar num cowboy. Quando eu falo cowboy, a imagem de um cowboy vem na sua mente. Não só do cowboy, mas de toda a ambientação do cowboy, né? Você pensa provavelmente ele dentro de um bar, né, com aquelas portinhas, aí com aquele feno passando, ele indo fazer o duelo dele. Isso tudo foi construído na sua mente, no seu imaginário, a partir de muito filme, muito desenho, muita literatura, muito de tudo isso. No Brasil, a gente está falando do cowboy, que é, sei lá, um vaqueiro lá do oeste dos Estados Unidos, de uma região específica dos Estados Unidos, de um período específico dos Estados Unidos. E aqui a gente não tem isso. Então, assim, e criar esse imaginário popular é uma das coisas mais... Se a gente tiver ordem e senso comum que é criado com base nesse imaginário popular, a gente é um país que começa a caminhar para frente. Eu garanto isso, garanto. Sim. E, a importância de você ter acesso a esse tipo de conteúdo
na primeira infância e tal. O Oeste, no caso, representa um vaqueiro que expandiu os Estados Unidos pro Oeste, né? Pegou sua propriedade e tal, expandiu. Cara, aqui a gente tá desgraçado, velho. A gente tem filmes de ditadura militar, tá ligado? Ou filmes representando grandes aventuras e histórias na favela. Tipo, Cidade de Deus e tal. Um filmaço. Tudo que tem de Brasil é favela, mano. É favela. Favela ou ditadura militar. Então, tipo, cara, eu na minha primeira infância tive contato com kits de robótica e tal, e, cara, isso me fez cursar engenharia. Tudo bem que não terminei, né? Mas, cara, foi um horizonte que eu vi, foi um horizonte que eu tive encantado por causa disso, do contato que eu tive na infância. Sim. E é isso que as crianças precisam. Tipo, eu comecei a ver aquele Invencível, tá ligado? Ah, boto fé, muito bom. A animação lá. E aí tem uma parte lá que, tipo, dá alguma merda e aí aparece, tipo, vários países na TV. Adivinha a representação do Brasil? Eu não lembro. Uma favela. Eram 2 moleques, tipo, favelados, vendo a televisão. Porque Brasil é isso. Brasil é isso. Né? Cristo Redentor e a favelona do lado. É isso. Você vai pro gringo e fala Brasil, ou Neymar ou favela. É isso. Sim. Quando os gringos vão visitar lá o Rio de Janeiro, eles acham que é um safari, né? É um mundo de animal ali. Eles vão olhando no carro assim, porra, é isso. E aí que você vê, né? A produção cultural, ela vai além da formação do imaginário popular da própria nação. Ela é também o nosso soft power, né? Ela é o símbolo que a gente quer deixar para o mundo, que a gente quer exportar para o mundo. Ó, isso aqui é Brasil. Brasil é isso. Né? Hoje, o Brasil é favela e Neymar. Acabou. Né? Acabou. Eu tava vendo esse final de semana o Nômade Raiz. Aí ele tava no Sri Lanka e aí a galera vinha conversar com ele e ele, Brasil, Brasil. E por algum motivo eles entendiam Rússia ao invés de Brasil. Ele fala, Brasil, Rússia, Rússia, Brasil, Rússia, Rússia. Aí, mano, ele só conseguia fazer o cara entender o que era Brasil quando ele falava Neymar. Caralho, futebol, Neymar. Aí ele, entendi, velho. Tipo, no fim do dia, é o único soft power que a gente desenvolveu bom, tá ligado? Futebol. É o único horizonte que um menino tem. Não, e graças a Deus é um soft power importante, né? Porque imagina se a gente fosse o país sei lá, do pádel, tá ligado? Não, tô falando no esporte só, sabe? Tipo, se fosse um esporte não relevante, assim, tipo, a gente é muito bom no, sei lá, no tênis de mesa, assim, igual o Japão, tá ligado? Sim. Foda-se. Também, assim, que detalhe, né? Tipo, muita gente já tá querendo, tipo, estragar, sabe? Tipo, esse nosso soft power misturando futebol com política, com religião, etc. E, velho, tipo, tá dividindo muita gente. Tipo, muita gente não quer saber de futebol, tipo, não quer, tipo, apoiar a seleção. Justamente ele tá vindo falar isso aqui porque ele ama o Neymar, basicamente. Não, só porque o Renan Santos fez um vídeo atacando o Neymar. Cara, o maior mamador do Neymar aqui. Olha o maior mamador do Neymar. Vai lá. Cara, o que importa é a seleção brasileira ganhar o título da Copa do Mundo. Não, mas assim, ó, vamos combinar que o estado da seleção brasileira hoje é sintomático do Brasil, porque é justamente isso que a gente falou. Não só é o nosso maior soft power, como é praticamente o único soft power que a gente tem. E até essa porra está destruída. Sim. Até o futebol está, tipo... Sim. Ninguém se importa muito agora, tá ligado? Eu acho que vai ter a maior proporção de pessoas não se importando com a Copa do Mundo da história, tá ligado? Eu sinceramente acho. Cara, não falar isso pro recruta porque ele se importa muito, né? Mas o que eu me importo é só pra mim, tá ligado? Mas eu acho que no geral eu não sei, viu? Eu não acompanho futebol, mas quem tá ganhando relevância, pelo que eu ouvi falar, que tá ganhando relevância nesse meio do esporte é a França, né? Não é nem mais o Brasil. O pessoal tá olhando a França, o time da França. Futebol, tu disse? Isso. Atualmente, sim. Então. Tipo, sem falar que a gente tem tipo, uma rixa muito grande, sabe, tipo, ali com a França, porque a gente perdeu a final de 98, a gente caiu na de 82, se eu não me engano também. Então a gente tem uma rivalidade muito grande com eles e eles estão, tipo assim, tipo, na época que a gente tava ali mais ou menos em 98, sabe, tipo, em 2002, cheio de craques, eles estão hoje. Sim. Mas vamos concordar, né? O time da França nem é mais francês, né? Tem esse ponto. Que é muito descendente de nigeriano. Cara, o próprio Kylian todos eles, né? Todos eles. Zidane, ele é filho tipo, de argelino, se eu não me engano. Se ele não for, tipo, argelino naturalizado. Bota fé. Então, meio que o time da França, ele é composto, não só a França, como a própria Alemanha hoje em dia, né? Tipo, vários países europeus, a própria Inglaterra, sabe? Sim. É cheio de jogadores
com descendências africanas, orientais, etc. Sim. Cara, a gente vai ter que cobrir a Copa do Mundo, velho. A gente bota o recruta pra comentar junto e dá, velho. Recruta começa. Cara, se deixar... E aí, querem falar considerações finais aí? Cara, eu acho que essa aí foi a pior entrevista com o Renan, porque os jornalistas eles não souberam perguntar, velho. A outra ali, ela perguntou de uma forma que pareceu que ela tinha desconhecimento sobre o que era o Renan Santos, que é o único candidato que tem proposta nessa eleição. E o outro fez uma pergunta maldosa. Eu acho que não falaram nada no grupo sobre essa entrevista, mas se eu fosse chutar, eu diria que essa entrevista aconteceu meio em cima da hora. Não à toa o Renan tá, tipo, num lugar aleatório. Sim. E... Foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã? Foi. E aí, tipo, cara, o jornal é aquele... o Renan tá despontando, hoje a pauta, vamos chamar ele pra pauta, e foi meio em cima da hora, e foi em cima da hora pra todo mundo, pro Metrópolis, pro Renan, e aí saiu essa bosta aí. Aí a jornalista deve ter olhado e falado, ChatGPT, perguntas que eu devo fazer para um presidenciável. Sim. Então, não, o outro é a simplificação do discurso total pra ser maldoso mesmo, né? Eu tentei pagar um show ali, mas estava R$300, eu tentei ir com a família. E você que quer acabar com shows em cidades que não tem saneamento básico, que tá pagando cachê de R$500 000 pra Wesley Safadão. Então quer dizer que você é contra a cultura? Porra, é a mesma simplificação de discurso sobre o que você falou da migração. Uhum. Eu quero fazer um controle migratório. Não, quer proibir os nordestinos e os nortistas. Vai tomar no cu, mano. É maldoso, velho. É isso que me dá raiva. O que me dá raiva, na verdade, é ser burro. Maldoso, beleza, já tá no jogo, mas ser burro é foda, mano. Exatamente. É por isso que eu nem fiquei puto com a pergunta do Fernando ali, porque, tipo, beleza, ele deu uma instigadinha, mas é do jogo. Agora, cara, a burrice dela, principalmente, me espanta, assim. Me espanta, principalmente por ser uma jornalista de um dos maiores veículos de imprensa do Brasil, tá ligado? E que já, tipo, entrevistou o Renan pelo menos outras 2 vezes no ano sério? passado. É sério, foi que tem uma puta entrevista do Renan, tipo, do ano passado. Não eu é fiz possível. corte. Eu tipo, já fiz acho que uns 2, 3 cortes dessa entrevista, que é aquela que a galera tirou ele de... Qual que era o apelido dele antes? Bom, é isso, né? Obrigado pra você que ficou até aqui. Obrigado mesmo, porque deve ter sido difícil ver essa entrevista. Então, obrigado e, bom, espero no próximo vídeo. Eu espero que a próxima entrevista aí não seja tão difícil quanto essa de assistir. Mas é isso. Vídeo quase todo dia. Se inscreve, deixa o like. Valeu.